E diga lá que eu falo cá, tudo bem com vocês aí? Pois é, esse vídeo vai acabar sendo postado fora da data prevista, que era às quarta-feiras, 9 horas. E a gente vai mudar também depois desse. A partir da próxima semana, os vídeos serão postados toda terça-feira, por volta de meio-dia, tá? A gente vai antecipar a postagem dos vídeos. Vamos ver se a gente consegue manter. É difícil, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos ao que interessa, né? Que é resultado do futebol durante o final de semana, do último final de semana que passou. No amistoso nós tivemos o seguinte, no futebol amador. O Amigos do Carioca goleou o Eternos Jogadores por 4-0. O Centenário bateu o Gaspar por 2-1. O Juventus de Seropédica ganhou do Centenário, outro Master, por 4-0. Esse jogo, Juventus de Seropédica e Centenário, foi a equipe Master. O Amizade derrotou o Santa Isabel por 3-2 e o SOS bateu o PDA de Niterói por 6-3. Ipiranga e Cruzeiro de Marambaia terminou 3-1 para o Ipiranga. Araribóia, minha terrinha, 3-1 no Gal. E o Shakhtar ganhou mais uma, goleando o 1º de janeiro por 4-1. Quanto isso, o Santo Antônio venceu o Ipiíba no jogão de bola por 5-4, 9 gols. E o Horta bateu o CACs por 3-1. Lá no campo do Palmeiras, em Pilar, o Olaria venceu o Palmeiras por 5-3. E no campo do Dominante, o Amigos do Bem venceu o ACM por 5-3 também. Em Magé, pelo final do Sub-16, o professor Mendonça ganhou do Grecipe por 2-1 e parabéns à escolinha do professor Mendonça, campeã do Magéense Sub-16. No Veragol tivemos o feminino Gladiadoras 6, Geração 70-0, Projeto Beck 1, União Juventude Socialista 1 e Pullman 3, Crescer Sem Limite 1. Esses foram os resultados do Amadores que nós conseguimos levantar. Se você tem o seu campeonato, o seu futebol amador, quer que seja noticiado aqui nos comentários tem o WhatsApp nosso, manda a mensagem pra gente, dando resultado, as equipes, o campo e até mesmo quem marcou os gols, tá legal? E lembrando aí para você que está assistindo até agora, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, ajude a gente a crescer, por favor. No profissional tivemos campeões, né? Brasiliense semana passada foi o primeiro campeão, esse final de semana tivemos mais clubes campeões. No Alagoano, o CSA foi campeão, depois de empatar com o CRB em 1-1 e ganhar nos pênaltis por 4-3. No Amazonense, o Manaus se sagrou campeão pelo critério do gol marcado fora de casa, venceu o São Raimundo por 3-2. No Baiano, campeão inédito, Atlético de Alagoinha 3, Bahia de Feira 2. O Atlético foi campeão dentro de Feira de Santana. No Cearense, o Fortaleza se sagrou tricampeão. Ao empatar em 0-0 com o Ceará, ele tinha a vantagem da melhor campanha, levou o caneco. No clássico lá do Ceará. Pelo Capixaba, a gente ainda está nas semifinais. Não, o Real Noroeste bateu o Rio Branco de Venda Nova por 8-7 nos pênaltis. E é campeão também, pela primeira vez. Parabéns ao Real Noroeste. No Goiano, o Grêmio Anápolis conquista o caneco ao empatar em 1-1 com o Vila Nova e vencer nos pênaltis também. Nossa, quanto resultado, quanta decisão nos pênaltis, por 5-4. No Maranhense, o Sampaio Correia venceu mais uma vez, se tornou bicampeão, derrotando o Motoclube por 3-1. No Mato Grossense, o Cuiabá empatou em 1-1 com o Operário de Várzea Grande. No agregado, ficou 3-2 para o Cuiabá. Parabéns ao Cuiabá aí. No Mineiro, o Atlético, após empatar com o América em 0-0, também se tornou bicampeão pela melhor campanha. Já no Paraense, o Paysandu, olha aí, hein, papão, e reverteu a vantagem que era da Tunaluso. A Tunaluso venceu o primeiro jogo por 4-2 e o Paysandu foi lá e meteu 4-1 na Tunaluso, sagrando-se bicampeão, porque no agregado ficou 6-5.
No Pernambucano, o Náutico é o campeão, ao vencer o Sport Recife nos pênaltis também, por 5-3. No Piauiense, o Altos derrotou o Fluminense por 3-0 e o Fluminense foi vice-campeão, o Altos campeão. Uma coisa engraçada, duas equipes com o nome de Fluminense foram vice-campeões nesse último final de semana, o do Piauí e o do Rio de Janeiro. Falando no Rio de Janeiro, no Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 3-1 e se tornou tricampeão. Jogão de bola, todos os dois jogos foi um tempo para cada time. Tá? O Fluminense pressionava, estava 2-1, o Fluminense pressionava em busca do gol do empate quando tomou o terceiro gol e aí bate uma ducha de água fria. Né? Então, parabéns aí aos campeões. No Gaúcho, o Grêmio é tetracampeão ao vencer o Internacional, ao empatar com o Internacional por 1-1 e no agregado ficar em 3-2. No Rondoniense não tem ainda decisão, nem no Roraimense, Catarinense, o Avaí se sagrou campeão. Pelo Paulista, o São Paulo, depois de longo e tenebroso inverno, voltou a levantar o caneco ao vencer o Palmeiras por 2-0. Já no Sergipano, o Sergipe, apesar de perder para o Lagarto por 1-0 na segunda partida, sagrou-se campeão, porque no agregado, somando os dois jogos, o Sergipe ficou com 3-2. E esses foram os campeões aí, recentes. Lembrando que o Acreano, o Amapaense e o Tocantinense ainda não começou. Tocantins começou, mas parou. O Amapaense e o Acreano não começaram o seu torneio. E futebol feminino, Brasileirão Feminino Série A1. Né? Nona rodada tivemos Santos 2, São José 0. Grêmio e Flamengo empataram em 1-1. Internacional e Minas Brasília 0-0. O Kinderman ganhou do Botafogo por 3-2. E o São Paulo meteu 7-1 no Napoli. A Ferroviária ganhou do Cruzeiro de 3-1. Ferroviária voltando aí a vencer. E o Palmeiras derrotou o Sport Clube Bahia por 1-0. Enquanto o Corinthians não teve dificuldade para vencer o Real Brasília por 5-2. A classificação do Campeonato Brasileiro Série A1 é a seguinte. Em primeiro lugar, o Corinthians com 22 pontos. Segundo vem o Palmeiras com 21. Terceiro, São Paulo com 18, saldo de 12. Em quarto, Santos com os mesmos 18 pontos e saldo de 7. Os quatro primeiros, os quatro de São Paulo. Por que será? Por quê? Vou explicar. Porque a Federação Paulista dá apoio ao futebol feminino. O Campeonato Paulista feminino é o melhor do país. Os times de São Paulo estão interessados no futebol feminino. Enquanto isso, o resto do país brinca de futebol feminino. O Rio, daqui a pouco eu vou dar a posição do Flamengo e do Botafogo, brinca de futebol feminino. É uma coisa assim, eu tenho que ter, então vai ter isso aqui, bota lá. O Botafogo encerrou as atividades das divisões de base. Futebol tem que ter divisão de base. Como é que você vai montar time de cima sem divisão de base? Ah, mas aí você contrata. Mesmo contratando, você tem que ter uma boa divisão de base. Não adianta. Porque você precisa de elenco. Você pode até contratar os 11 titulares serem jogadores de fora que não foram produzidos no seu clube. Mas você tem no elenco jogadores que foram feitos no seu clube. E o futebol do Rio não tem isso. Tá? Essa importância é relegada assim a uma rede formalidade. Seguindo, no quinto lugar, temos o Internacional com 15 pontos. E a Ferroviária, e aí em sexto lugar vem mais o Paulista, com 14 pontos ganhos. Ou seja, entre os 6 primeiros colocados, 5 são de São Paulo. Depois vem o Grêmio com 7 pontos. E aí para finalmente de ter times de São Paulo, porque para de ter time de São Paulo na primeira divisão. Depois vem o Kinderman com 11, o Real Brasília com 12, Kinderman com 11, Flamengo com 11, Cruzeiro e Botafogo, São José com 8 pontos, Minas Brasília com 7, Sport Clube Bahia com 4 e Nápoles com 3. Flamengo tem 11 pontos
O primeiro time da zona de rebaixamento é o São José, com 8 pontos. Ou seja, o Flamengo só está a 3 pontos da zona da degola. O Botafogo está com a mesma pontuação e se salva no saldo de gols. Rubinho, Ferge, vamos acordar. Vamos olhar para o futebol feminino do nosso estado. Tem equipes. E não adianta você forçar as equipes profissionais a terem equipes, porque o que fazem é, vai lá, pega uma equipe amadora e bota para disputar com o nome do América. Vai lá, pega uma equipe amadora e bota para disputar com o nome do Bangu. E só ficam as 4 grandes, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, tendo equipe. E o Botafogo está arriscado a não ter. Já falei aqui, se o Botafogo não subir, o masculino não subir para a primeira divisão ano que vem, esse ano que vem Botafogo não tem divisão feminina. Não vai ter. Né? E aí a equipe, por exemplo, o pessoal do Sub-18 do Botafogo foi para o Duque de Caxias. Que não muda nada, porque o Duque de Caxias era a 5ª força do estado do Rio. Vai passar a ser a 4ª. Mas projeto de futebol feminino para desenvolver, para ter gente para isso. Pela Série A2, já começou também, estamos na 2ª rodada da fase de grupos. O América Mineiro ganhou do Santos Dumont por 4-0, Fortaleza 1, Vitória 0, Botafogo da Paraíba 3, Náutico 0, Tiradentes 2, Cefama 0, Real Ariquemes 3, Oratório 0, Juventude da Conquista 5, Chapadão 2, JC 4, Paraíso 1, São Raimundo 2, Iranduba 2, Esmac 6, Acermuge 0, Fluminense venceu o Criciúma por 1-0, Atlético Mineiro bateu o Crespon por 1-0, o Ceará venceu a UDA por 3-1, Bragantino 4, Sport Recife 0, Chapecoense 1, Ponte Preta 1, Vila Nova do Espírito Santo 2, Atlético Goianiense 0, e não temos o resultado de Atlético Paranaense, Vasco da Gama, nem Bisto e Aliança. Tá? Se vocês forem ver, eu falei diversos nomes de time aqui que ninguém ouviu, nunca ouviu falar no futebol masculino. Por que isso? Porque o resto do país trata o futebol feminino como tem que ser, uma coisa à parte. A Conmebol obriga que os times que vão disputar as divisões dela tenham equipe feminina. Ótimo, muito bom, tá correto. Aí vem a CBF e exige então que os times que disputam as competições, que dão vaga nas competições da Conmebol, tenham divisões femininas. Correto? Agora o Estado não pode exigir que só faça-se um campeonato, somente os times da primeira divisão masculino é que vão disputar o campeonato feminino com o nome do time. Não! Abre para outras equipes e diminua o custo. 200 mil reais para se filiar a um clube na federação não existe. Isso não existe. Reduz o custo pelo menos para o feminino. Reduz. Você quer só se inscrever só para o feminino, você só vai ter direito a participar do feminino. Mas reduz o custo. Dê chance a esse pessoal. Que não adianta por exemplo, o semeador tem que procurar um time que aceite que ele dispute. Aí o semeador vai, disputa, vamos pegar o Bela Vista do meu amigo Dico. O semeador vai, disputa com o nome do Bela Vista. Aí ganha alguma coisa, na hora de entrar algum dinheiro, entra na conta do Bela Vista. O Dico comigo teria um acordo, ele cumpriria a palavra, eu sei disso, por isso que eu estou usando o nome dele. Mas se pega, por exemplo, um clube que está cheio de dívida, o dinheiro entra por uma porta e sai pela outra. E o cara que investiu no futebol feminino fica vendo navio. Isso já aconteceu com o Duque de Caxias e com o Galdino. O Galdino injetou dinheiro do próprio bolso. Quando recebeu a verba da CBF, a verba foi embora para pagar débito do Duque de Caxias masculino. Então não existe isso, meu Deus do céu. Aceita os clubes sem nome, sem expressão. Porque só assim você vai obrigar os clubes que têm nome e expressão a montar boas equipes. Porque se o Nova Aliança, do meu amigo Erivelto,
tiver condições de disputar o estadual como Nova Aliança, ele vai disputar como Nova Aliança. E aí dane-se o resto. Isso é que precisa, tá? Então esse foi meu desabafo. Espero vocês no próximo vídeo. Lembrando a todos, se inscreva, curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha, ative o sininho, faça tudo isso. Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima.